continuar com o conteúdo frações, né, do livro. Então, nós temos que abrir o nosso livro na página 138, né, onde a gente vai continuar a matéria da aula passada, tá? Lembrando que junto com a aula de frações, nós vamos ter também a aula de divisão, né? A gente vai continuar a divisão, nós vamos fazendo no caderno, tá? Então, eu vou postar também um vídeo da divisão para vocês, tá? Então, vamos continuar lá e nós vamos ver um pouquinho sobre a adição de frações, tá? Então, número 1. A mãe de Marina fez um pão para sua filha e os amigos comerem no lanche. Ela cortou o pão em 8 pedaços de mesmo tamanho, tá? Observe as representações abaixo que indicam quantos pedaços do pão Marina e o amigo Júnior comeram. Então, olha, esta figura aqui representa a parte do pão que eu comi. Então, aqui é a Marina falando, né? Então, ela comeu uma parte do pão que foi dividido em 8 partes, tá? E essa figura aqui representa as partes que eu comi, é o Júnior falando. Então, quantas partes do pão ele comeu? 2 partes, tá? Lembrando que é o mesmo pão que foi dividido, ela fez um pão, ó. Aqui fala, ó, um pão. Então, esse pão foi dividido em 8 pedaços. A Marina comeu 1. O Júnior comeu 2 pedaços. Ele está só representando a quantidade ali que comeu, tá? Bom, então na letra A, quantos pedaços Marina comeu? Que fração do pão ela comeu? Então a Marina comeu 1 pedaço. Que fração do pão ela comeu? Como eu represento a fração, né, que indica quantos pedaços ela comeu? Olha, ela comeu 1 pedaço do total de 8 que foi dividido. Então eu monto a minha fração desta forma: 1 oitavo. Então ela comeu 1 do total de 8, tá? Quantos pedaços Júnior comeu? Que fração do pão ele comeu? Então, o Júnior comeu quantos pedaços? 2 pedaços, de um total de 8. Então, ele comeu 2 oitavos, né? Era 2 pedaços, de um total de 8. Aí, ela pergunta assim na letra C. Observe a representação do lado e responda. Juntos, Marina e Júnior comeram quantos pedaços de pão? Que fração do pão eles comeram juntos, né? Que fração do pão representa? Então, vamos ver lá. Quantos pedaços eles comeram juntos? Se a Marina comeu 1 e o Júnior comeu 2, eles comeram um total de 3 pedaços. Eles comeram juntos 3 pedaços. Como que eu represento essa fração, né? Que indica 3 pedaços de pão, do pão. Como? Então, eu vou colocar o 3 em cima, que é o total que eles comeram, e o 8 embaixo, que é o quê? O total que tinha sido dividido o pão. O pão não foi dividido em 8 pedaços? Eles comeram 3, um total de 8 que tinha, tá? Então, eles comeram 3 oitavos. Agora, aqui ele explica assim, ó. Podemos representar a fração do pão que Marina e Júnior comeram juntos com uma adição de fração, tá? Então, eu posso fazer uma soma com fração, tá? Então, olha, se a Marina comeu 1 pedaço e o Júnior comeu 2, eles comeram junto 3 pedaços. Mas eu posso junto fazer a soma das frações que indicam, né, que representam os pedaços que ele comeu. Então, olha lá. 1 oitavo indica a fração do pão que Marina comeu. Olha aqui, ó, 1 pedaço, 1 oitavo. Mas 2 oitavos, que é o quê? A quantidade de pão que o Júnior comeu, né? 2 oitavos, 2, um total de 8. Então, o total vai dar o quê? 3 oitavos, que é a fração do pão que Marina e Júnior comeram juntos. 3 pedaços, de um total de 8. Então, como eu faço para calcular uma adição de fração? Quando tem o mesmo denominador embaixo, olha, né? 8 aqui e 8 aqui. Ó, tá vendo que tem o mesmo denominador?
Então, o que eu faço? Eu somo os numeradores e mantenho o denominador. Então, ele fala assim, ó, para calcular uma adição de frações que tem o mesmo denominador, que no caso aqui é igual, é o 8, adicionamos os numeradores, é o número de cima, que é o 1 e o 2, e mantemos o denominador das frações. Então, ó, 1 mais 2, 3. E mantém o denominador que é 8. Por quê? Porque é o mesmo pão, a mesma quantidade que foi dividido, tá? Então, para mim fazer uma fração, eu somo os números de cima e mantenho o número de baixo. Então, um exemplo aqui, ó. Mirella e Gustavo também estavam na casa de Marina. Cada um deles comeram 2 pedaços de pão. Então, olha lá. Observe a figura ao lado, escreva uma adição de fração para representar a fração do pão que Mirella e Gustavo comeram ao todo, o total que eles comeram, tá? Então, quantos pedaços a Mirella comeu? 2. 2 de um total de 8 que o pão foi dividido. Então, ela comeu 2 oitavos. E o Gustavo também comeu 2 de um total de 8 que o pão havia sido dividido. Então, mais 2 oitavos. Então, quanto que a Mirella e o Gustavo comeram juntos? Olha lá. Se ela comeu 2 oitavos e ele comeu 2 oitavos, vou fazer uma adição. Então, 2 mais 2 igual a 4. 8, que é o denominador, que é a quantidade que foi dividido o pão, continua sendo 8. Continua sendo 8 pedaços que esse pão foi dividido. Então, eles comeram junto 4 oitavos. Então, aqui eu tenho aqui uma adição de fração, tá? Então, vamos ver aqui mais uma atividade aqui, olha, na página 139. Vamos lá, olha. Em cada figura, complete a adição de frações para representar as partes verde e rosa junto. Então, eu quero saber quanto que foi pintado de verde e rosa junto. Primeiro, eu tenho que saber quanto pintou de rosa, quanto pintou de verde. Então, vamos lá. Olha aqui. Aqui nessa figura, eu tenho que primeiro saber em quantas partes ele foi dividido no total. Então, quantas partes foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de rosa, eu tenho 2 partes, de um total de 8. Eu tenho 2 oitavos. Mas, quantas partes eu tenho de verde? 1, 2, 3 de verde, num total de 8 que está dividido a minha figura. Então, o verde e o rosa pintado junto deu quanto? 5 oitavos. 5 partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de um total de 8 que eu tenho aqui dividido. Então, 5 oitavos, tá? Vamos para a letra B aqui agora. Olha, primeiro, em quantas partes foi dividida essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes foi dividido. Quantas partes foram pintadas de verde? Olha, 1, 2, 3, 4, um total de 12. Então, 4 dozeavos pintado de verde. Mas, quantas pintadas de rosa? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 de rosa, num total de 12 que minha figura foi dividida. Então, 5 dozeavos. Como vai ser o resultado? 4 mais 5 igual a 9. O 12 eu mantenho, por quê? Porque essa figura ainda continua dividida em 12 partes. Então, foram pintadas 9 dozeavos, tá? Letra C. Quantas partes foram pintadas de rosa? Olha, eu tenho 2 partes pintadas de rosa, num total de quanto? De 4, porque essa figura foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Então, 2 partes pintadas de rosa, mais 2 quartos, né, pintado de rosa, mais 2 quartos pintados de verde, porque 2 no total de 4. Então, eu tenho igual a quantas partes pintadas? 4 partes, num total de 4. Eu posso dizer que essa figura foi pintada inteira?
posso, né? Se eu tenho 2 partes de rosa, mais 2 partes de verde, e ela foi dividida em 4 partes, eu vou ter o quê? Ela totalmente pintada, né? Figura inteira pintada, tá? Agora a letra D. Quantas partes ela foi dividida essa figura? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Embaixo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ela foi dividida em 18 partes. Quantas partes foram pintadas de verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 de um total de 18. Mais quantas pintadas de azul? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 de rosa, gente, desculpa. Mais 5 de um total de 18. Então, olha lá. 6 mais 5 igual a 11 partes pintadas num total de 18, tá? Então, agora ele pergunta assim, observe a figura do item C daqui, da atividade 3. Podemos afirmar que 4 quartos é igual a 1 inteiro? Converse com os colegas e o professor. Será que eu posso considerar esse 4 quartos aqui como 1 inteiro? Eu posso, não posso, gente? Por quê? Porque ele pegou quantas partes foram pintadas? 4, num total de 4. Então, ele pegou o quê? Pintou a figura inteira. Vamos fazer diferente. Imaginemos que isso daqui fosse uma pizza e eu tivesse dividido ela em 4 partes. E eu tivesse comido as 4 partes em que eu dividi. Comi 4 de um total de 4. Será que eu comi a pizza inteira? Com certeza. Eu dividi em 4 partes e comi as 4 partes, significa que eu comi a pizza inteira, no total, né? Então, se eu usei os 4 que eu tinha aqui de 4, ficou o quê? O total, o inteiro. Imaginemos aqui agora, olha, vamos voltar para um outro exemplo aqui, olha. Aqui, essa figura aqui, se ela tivesse sido pintada inteira, né? Como que eu iria representar isso daqui? 8 partes de um total de 8. Imaginemos que eu dividisse uma pizza em 8 partes e eu comesse os 8 pedaços. Então, eu comi a minha pizza o quê? Inteira, completa, né? Então, o número de cima, se ele for igual ao número de baixo, significa o quê? O inteiro está completo, né? Eu usei o inteiro, eu pintei o inteiro, eu comi o inteiro, eu pintei o inteiro, vamos assim dizer, tá? Bom, agora vamos para o número 5. No dia do mutirão de limpeza da escola, os alunos do 5º ano ficaram responsáveis pela pintura da parede da quadra. A parede foi dividida em 15 partes iguais. Então, imaginemos uma parede, né, da quadra, e essa parede foi dividida em 15 partes, tá? 15 pedaços. A turma do 5º ano A pintou 5 partes e a turma do 5º ano B pintou 6 partes. Que fração da parede essas duas turmas pintaram juntas? Então, agora eu tenho que representar em forma de fração. Então, vamos lá. O 5º ano A pintou 5 de um total de 15. Então, eles pintaram 5 quinzeavos. O 5º ano B pintou 6, um total de 15. Então, eles pintaram 6 quinzeavos. Então, aí ele está querendo saber o quê? Quanto eles pintaram juntos, né? Os dois juntos, o A mais o B. Então, o 5º ano A pintou 5 quinzeavos. O 5º ano B, 6 quinzeavos. Então, 5 mais 6 igual a 11. E 15avos. Por quê? Porque o 15 eu vou manter, porque a parede continuou com as 15 partes que ela foi dividida. Então, olha lá, as duas turmas pintaram juntas 11 quinzeavos da parede. Agora eu pergunto para vocês. Eles pintaram a parede completa? Eles pintaram a parede inteira da quadra? Não. Por que eles não pintaram? Porque eles pintaram somente 11 partes, de um total de
15, ficou faltando parede para pintar, não ficou? Se eles tivessem pintado tudo, eles teriam que ter pintado quanto? 15 avos. Aí sim, eles teriam pintado a parede completa, inteira, tá? Então, continuando, vamos para número 6. Complete as adições de frações para que a soma seja igual a 1 inteiro agora. Vamos lá. Olha, 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Quantos quartos eu tenho aqui? 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Está completo? 3 partes de 4? Não, tá faltando o que para ficar inteiro? Uma parte, 1 quarto. Então, 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto igual a quanto? A 4 quartos, que é igual a 1 inteiro, né? Então, para mim poder ter um inteiro aqui, está me faltando quanto aqui para completar? 1 quarto, tá? Agora, o de baixo aqui, eu tenho 1 décimo mais 2 décimos mais 4 décimos. Isso daqui significa que foi dividido em quantas partes? Em 10 partes. Quanto que eu peguei de 10? Peguei 1, mais 2, são 3, mais 4, são 7. Para chegar no 10, quanto está faltando? 3, 10, 7, 8, 9, 10. Está faltando 3 partes de um total de 10. Então, somando tudo isso daqui, 1 décimo, mais 2 décimos, mais 4 décimos, mais 3 décimos, é igual a quanto? 10 décimos, que é igual a 1 inteiro. Por quê? Porque 10 partes de um total de 10, tá? Agora aqui 1 terço mais 1 terço, vai dar quanto? 2 terços. Para completar 3 terços, que é o inteiro, está faltando quanto? 1 terço, porque 1 mais 1 mais 1 igual a 3. O 3 eu mantenho, então 3 terços igual a 1 inteiro, tá? Então, olha, primeiro eu tenho que ver em quantas partes ele foi dividido, em 3, né? E ficar com quanto aqui em cima? 3 também, porque 3 terços significa o quê? Que eu usei os 3 de um total de 3 que eu tinha, tá? Agora a letra D. 3 sétimos. Significa isso daqui que foi dividido em quantas partes? Em 7. Então, para completar o inteiro, eu tenho que ter quanto? 7 sétimos. Usar a 7 do total de 7 que eu tenho. Então, 3 sétimos mais 2 sétimos é igual a quanto? 3 mais 2, 5. 5 sétimos. Para chegar no 7 sétimos, está faltando quanto? 5. 6, 7. Está faltando 2 sétimos, né? Porque 3 mais 2, 5. Com mais 2, 7. Então, 7 sétimos. Que é igual a 1, que é igual ao inteiro. Por quê? Significa o quê? Que eu usei o 7 de um total de 7 que eu tinha, tá? Então, essa é a fração, é a adição de fração, gente. É fácil, é só somar o número de cima e manter o número de baixo, tá? Agora, vamos para a subtração de fração. A subtração de fração é igual à adição, só que ao contrário, eu não vou somar, eu vou fazer o quê? Vou subtrair, tá? Então, vamos ver lá. Observe como Renata misturou o suco de 2 tipos de fruta. Então, olha lá. Primeiro, ela colocou o suco de laranja no recipiente. Depois, completou o recipiente com o suco de acerola. Então, vamos observar aqui. Nesse recipiente aqui, a gente observa que ele está dividido em quantas partes aqui, né? Graduado, vamos assim dizer, marcado, né? Ele está marcado em quantas partes aqui, ó? Em 1, 2, 3, 4 partes. Então, ela colocou aqui dentro desse recipiente 3 partes de um total de 4 de suco de laranja. Então, ela colocou o quê? Vamos dizer, 3 quartos, porque ela colocou 3 partes de um total de 4 que tem. Só que aí ela colocou nesse mesmo recipiente, ela completou com o suco de acerola. Então, quanto que ela colocou de suco de acerola? Uma parte aqui, do total de quanto? De 4, que é marcado o recipiente, né? Então, ele pergunta assim, a que fração do recipiente corresponde à quantidade do suco de laranja? Então, quanto que eu tenho aqui de laranja
3, um total de 4. Então, 3 quartos. A acerola, ela completou. Vocês viram que fechou, encheu aqui o recipiente. Então, quanto faltou para encher? Né? Uma parte do total de 4 que ele está marcado. Então, 1/4 de suco de acerola, tá? Aí ele pergunta assim: como você faria para calcular quanto Renata colocou de suco de laranja a mais que de suco de acerola no recipiente? Conte aos colegas e ao professor. Então, o que a gente pode dizer aqui, né? Quanto que ela colocou a mais de suco de laranja que suco de acerola aqui dentro? Então, vamos pensar. Olha, quanto tem de suco de acerola? Tem uma parte total de 4, 1/4, tá? Aí, para ficar igual, ela teria que ter quanto de suco de laranja para ficar igual ao suco de acerola? 1/4 de suco de laranja também. 1/4 de suco de acerola, 1/4 de suco de laranja. Aí seria o quê? O mesmo tanto. Só que a gente observa que tem o quê? Mais suco de laranja. Quanto que tem a mais, né? Se eu colocar igualar um 1/4 de suco de laranja com 1/4 de suco de acerola, ficou igual. Então, quanto que eu tenho a mais? Quanto está sobrando a mais de laranja? Então, vamos ver lá. Para calcular a diferença entre a quantidade do suco de laranja e do suco de acerola, podemos fazer uma subtração de frações. Observe o esquema. Então, fração do recipiente com suco de laranja, 3/4. 1, 2, 3/4. Aqui, menos a fração do recipiente com suco de acerola, que é igual a 1/4. Quanto que sobrou aqui? 2/4, a diferença entre a quantidade dos dois sucos, né? Porque se eu tivesse 1/4 de suco de laranja com 1/4 do suco de acerola, seria igual. Só que eu tenho 3/4 do suco de laranja, então para chegar no 3/4, 1/4, 2/4, 3/4, tá faltando quanto? 2/4, então me sobra 2/4 de suco de laranja a mais do que de acerola, tá? Então, eu somente fiz o quê? Uma subtração. Como é que eu fiz essa subtração? Eu subtraí os números de cima e mantive os números de baixo. Por quê? Porque o meu recipiente continua com as 4 partes aqui, não mudou, né? Então, olha lá, complete a frase. Há 2/4 do recipiente com suco de laranja a mais que com suco de acerola. Então, para calcular uma subtração de fração que tem o mesmo denominador, olha, não é igual, aqui o 4 não é igual, subtraímos os numeradores e mantemos o denominador da fração. Então, ó, mantém o denominador e subtrai o número de cima, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo da pizza agora. Olha, observe a pizza de mussarela, que está dividida em pedaços do mesmo tamanho e responda às questões. Que fração representa o total de pedaços de pizza? Quantos pedaços de pizza eu tenho aqui? Primeira coisa, eu tenho que ver quantos pedaços foram divididos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedaços de pizza. Ele está querendo saber o total. Então, são 10 pedaços num total de 10. É o total. É a pizza inteira representada dessa forma, né? 10 pedaços, total de 10. Se 3/10 dos pedaços dessa pizza forem consumidos, que fração de pizza inteira sobrará? Olha, se eu tenho 10/10 é o inteiro. Se eu comer 3 pedaços dessa pizza aqui, ó, 3/10, que fração vai sobrar das pizzas? Que fração eu represento aqui, né? Indicando a quantidade de pedaços que sobraram. Se tinha 10, eu comi 3, sobraram 7. 10 menos 3 igual a 7. Então, igual a 7/10. 7 num total de 10 vai sobrar, certo? Então, agora vamos ver aqui o próximo exercício, número 3.
Escreva uma subtração de frações para indicar a parte de cada figura que não está pintado de verde. Então, eu tenho uma figura aqui, eu pintei de verde e eu quero saber quantos ficaram sem pintar de verde, o que sobrou sem pintar de verde, tá? Então, como que eu vou representar essa subtração? Então, primeiro, eu tenho que saber o total. Quantas partes ela foi dividida? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o inteiro, se eu tivesse pintado ela inteira, seria o quê? 8 oitavos, mas eu não pintei ela inteira, eu pintei quanto? Pintei 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pintei 5, de um total de 8 partes que está dividido. Quantas sobraram sem pintar? 8 menos 5 igual a 3. Então, ó, 3 de um total de 8 partes que está dividido. Vamos imaginar uma pizza. Isso daqui é uma pizza. A pizza inteira eu dividi ela em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos supor que eu tenha comido esses 5 pedaços aqui. Quantos pedaços sobraram? 3 oitavos. 3 pedaços de um total de 8 que havia, tá? Agora aqui, olha, essa figura foi dividida em quantas partes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela foi dividida em 10 partes, né? Então, 10 num total de 10. 10 representa o total. Eu não pintei o total. Quantas que eu pintei? Pintei 1, 2, 3. Então, eu pintei 3 num total de 10. Quantas sobraram sem pintar? 10 menos 3 igual a 7. Então, 7 partes de um total de 10 ficaram sem pintar. 7 décimos, tá? É uma subtração normal. Olha, mantém o denominador, o número de baixo, e faz o quê? Subtrai o numerador. Número 4. Cecília preparou um suco preenchendo 3 partes do recipiente com suco de caju. Então, aqui eu tenho esse recipiente aqui, olha. Vamos observar em quantas partes esse recipiente está marcado, graduado, dividido, vamos assim dizer. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está dividido, ó, separado em 6 partes. Então, a Cecília, ela colocou o quê dentro desse recipiente? 3 partes com suco de caju. Então, ela colocou 1, 2, 3 partes com suco de caju. Depois, ela misturou 2 partes com suco de mangaba e 1 parte com suco de cupuaçu. Então, vamos ver lá. Observe o recipiente ilustrado ao lado e responda às questões. Que fração do recipiente contém suco de caju? Então, se isso daqui está dividido em 6 partes, é o total. Mas ela não colocou as 6 partes com suco de caju. Ela colocou quanto? 3. Então, é 3 partes, um total de 6 que tem o recipiente. Então, 3 cestos. Agora, que fração do recipiente contém suco de mangaba? Quantas partes ela colocou? 2 partes, num total de quanto tem o recipiente? 6 partes. Então, vai ser o quê? 2 cestos. Que fração do recipiente contém suco de cupuaçu? Em quantas partes ela pôs o suco de cupuaçu? Em 1 parte, do total de quantos tem aqui? 6. Então, 1 sexto. Agora, nós vamos fazer igual a gente fez aqui, ó, né? Quanto tem a mais. Então, vamos lá, ó. Que fração representa quanto há a mais de suco de caju que suco de cupuaçu? Então, quanto tem de suco de caju? 3 cestos. Quanto tem de suco do cupuaçu? 1 cesto. Então, 3 cestos menos 1 cesto que eu tenho do suco de cupuaçu, vai me sobrar quanto? 2 cestos. Por quê? 3
menos 1 igual a quanto? A 2. O 6 eu vou manter por quê? Porque a quantidade de partes que está dividido o recipiente aqui, tá? Agora ele pergunta, que fração representa quanto há mais de suco de caju do que suco de mangaba? Quanto que eu tenho de suco de caju? 3 sextos. Quanto que eu tenho de suco de mangaba? 2 sextos. Então, 3 sextos menos 2 sextos igual a 1 sexto. Por quê? 3 menos 2 igual a 1. O 6 eu vou manter, por quê? Porque o meu recipiente está dividido, marcado, graduado, vamos assim dizer, em 6 partes, tá? Agora ele pede para a gente elaborar um probleminha, né? Mas fala para a gente trocar o livro com o colega. Como a gente não tem essa condição de fazer isso, a gente vai fazer, a gente mesmo vai montar um probleminha no nosso livro, tá? Então, olha lá. Elabore um problema que envolva subtração de frações com base na imagem ao lado. O que a gente vê aqui nessa imagem aqui? A gente vê uma cesta com frutas, né? Então, quantas frutas eu tenho aqui dentro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs. E quantas bananas eu tenho? 1, 2, 3 bananas, tá? Então, eu tenho um total de quantas frutas aqui dentro? 10 frutas, olha lá. Então, eu fiz assim o probleminha, olha lá. Maria ganhou uma cesta com 7 maçãs e 3 bananas. Então, a gente já sabe que o total vão ser o quê? 10 frutas. Ela comeu, olha lá que legal, 4 décimos dessas frutas. Então, ela comeu o quê? 4 frutas, um total de 10 frutas que eu tenho dentro da cesta. Que fração representa a quantidade de frutas que sobraram? Então, vou fazer isso uma subtração de fração. Então, olha lá, o total de frutas eu fiz assim, resolvi dessa maneira para vocês entenderem. Olha lá, total de frutas são 10 frutas, né? Um total de 10, para mim representar o inteiro aqui, 10 de 10. Ela comeu quanta? 4, um total de 10. Então, 10 décimos, que é o total de frutas, menos 4 décimos, que é o total de frutas que ela comeu, sobrou o quê? 6 décimos. Então, a fração que representa a quantidade de frutas que sobraram é o quê? 6 décimos, porque 10 menos 4, 6. Se eu tinha 10 frutas, eu comi 4, sobraram 6, né? Mas como eu tenho que representar na forma de fração, eu vou colocar o quê? 6 décimos, tá?